Alô, galerinha do canal BioOnline, tudo bem? Semana de véspera de Enem, preparação absoluta, foco absoluto. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar com revisão de evolução, os principais temas abordados em evolução. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, vem revisar aqui com o canal BioOnline. Alô, galerinha, tudo bem? A revisão de hoje é sobre evolução. O primeiro ponto importante é entender que evolução nada mais é do que uma modificação. Então, há muito cuidado com isso, que muitas vezes a gente relaciona evolução com melhoria, né? Então, não há essa necessidade. É só você falar que evoluir é modificar. E aí a gente entende, dentro do ponto de vista biológico, o que é o processo de evolução. Para entender a evolução, a gente tem que trabalhar com teorias. E aí existem três teorias tradicionais. A primeira teoria evolucionista é a teoria lamarckista, na qual ele defendia que a evolução está associada a uma adaptação do organismo ao meio ambiente. Se há uma mudança ambiental, isso induz a modificação do organismo. E essa modificação do organismo será resultado de duas leis, a lei do uso-desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso-desuso, ela é pertinente quando você analisa tecido muscular estriado esquelético, né, os principais grupos que, se usar em excesso, há o processo de hipertrofia. No entanto, a transmissão das características adquiridas numa via tradicional, especialmente somáticas, a gente percebe que não há essa transmissão. Eu disse tradicional, porque a nível molecular, você sabe, já deve ter ouvido falar, que há uma característica, há uma situação bem interessante hoje em dia, chamada de epigenética. Então, a epigenética, ela se preocupa em compreender mecanismos de alteração a nível molecular adquiridos, mas que eles são herdáveis. E isso vai de encontro o que a gente acreditava dentro da ideia evolucionista e da transmissão de características. Então, isso é importante você dar uma olhadinha nesses princípios da epigenética, que estuda a transmissão de padrões adquiridos ao longo das gerações. Agora, fiquem atentos. Quando a gente analisa a ideia lamarckista, é fundamental que você entenda que o Lamarck defende a ideia de que os indivíduos eram iguais. E, em função das modificações ambientais, eles todos modificavam-se simultaneamente da mesma maneira para que eles pudessem se adaptar a essa nova condição ambiental. Isso é importante para você levar em consideração. Os indivíduos eram iguais e eles se modificavam para se adaptar ao meio ambiente simultaneamente. Por que eu estou colocando essa ideia? Porque a teoria darwinista é um pouquinho diferente. O Darwin vem abordando o princípio de que os indivíduos são diferentes. Ele também defende que a evolução está associada à adaptação. No entanto, para ele, a mudança ambiental determina a sobrevivência do mais apto. E a sobrevivência do mais apto você conhece como seleção natural. O Darwin não foi o único que falou sobre seleção natural. Alfred Russel Wallace também apresentou ideias de evolução pelo princípio similar ao princípio darwinista. Qual foi a grande questão do Darwin? O Darwin colocou o meio ambiente como agente selecionador, beleza? Aí há uma particularidade bem interessante. No entanto, Darwin não soube explicar por que os indivíduos eram diferentes. Veja, por que precisam ser diferentes? Porque precisa da variabilidade. Porque só terá sobrevivência do mais adaptado se tiver o menos adaptado. Então, eles precisam ser diferentes. E o Darwin não soube explicar a origem da variabilidade genética. Quem soube explicar isso foi justamente a teoria corrente, que é a teoria neodarwinista, onde você tem biólogos moleculares como Dobzhansky, Hugo de Vries, que pegam um conceito mais da genética moderna, da genética tradicional, e acrescenta nas ideias evolucionistas. De acordo com a teoria neodarwinista, também chamada de teoria sintética da evolução, eles utilizam os princípios darwinistas, mas acrescenta a explicação da variabilidade genética. Dentre a explicação para a variabilidade, a mutação é aquilo que aumenta a variabilidade genética, ele cria genes novos, a mutação gênica. Então é importante frisar isso. É o único fator que cria genes novos. Atenção, cria variabilidade, é o processo de mutação. A recombinação é um fenômeno meiótico que envolve o crossing over, a segregação independente dos cromossomos homólogos, e aí acrescentamos mais o processo de fecundação, ratificando a ideia de que a reprodução sexuada é fundamental para o incremento, para o aumento da variabilidade genética.
E os fluxos migratórios também. Se você for levar em consideração o contingente migratório africano, oriental, ele enriqueceu o pool genético da população brasileira. Atenção para um detalhezinho importante. Fiquem ligados. A gente também fala no neodarwinismo, isso é importante frisar, uma ideia, pessoal, que nós conhecemos, tá? Que nós conhecemos como deriva gênica. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado. Por quê? Porque quando eu trabalho com a ideia da deriva gênica, você tem que levar em consideração que a deriva gênica é um fator aleatório, tudo bem? E esse fator aleatório, ele permite com que haja uma mudança do pool gênico da população, sem levar em consideração um fenômeno como a seleção natural. Muito cuidado com isso. Vamos pensar no incêndio. Eu tenho roedores marrons e roedores pretos. Eles estão em equilíbrio genético, correto? Há um incêndio e depois do incêndio o número de roedores marrons é bem maior do que o número de roedores pretos. Significa dizer que o marrom tem um pelo que é que é imune ao fogo? Não, nada a ver. Isso é completamente aleatório. Como foi o marrom que prevaleceu, poderia ter sido o preto. Isso que nós chamamos de deriva gênica. Então fiquem atentos que não é mecanismo de seleção natural, é completamente ocasional e muito associado a esses eventos catastróficos. Tudo bem, pessoal? Então as três teorias são lamarquista, no século XVIII, darwinista, século XIX, e a teoria aceita atualmente como neodarwinista. Atenção para essas três teorias evolutivas que são muito cobradas em provas de vestibular. Dando continuidade à nossa revisão de evolução, toma muito cuidado com as evidências do processo evolutivo. Ou seja, se eu falo que a evolução é uma teoria, eu preciso provar, eu preciso ter evidências que demonstram que essas modificações aconteceram. Dentre as principais evidências evolutivas, destaca-se o documento fóssil. Então, a observação, o estudo de organismos que hoje nós sabemos que não existem mais, só é possível de acordo com esses registros fósseis. Então, eu posso fazer uma análise bem clássica de que a extinção e a evolução caminham juntos, e o estudo dessas espécies hoje extintas é possível devido a esses registros fósseis. As provas anatômicas, cuidado com as estruturas vestigiais, como o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme no homem é pouco desenvolvido, mas nos animais herbívoros não ruminantes é muito desenvolvido. Por que é muito desenvolvido nos herbívoros não ruminantes? Porque isso trouxe vantagem adaptativa para eles, já que lá os micróbios ficam para auxiliar o processo da digestão da celulose. Porque no nosso caso o apêndice vermiforme é reduzido? Porque a redução trouxe vantagem. Há muito tempo atrás os hominídeos tinham apêndice grande, só que favoreciam a proliferação de micróbios e eles acabavam morrendo por conta disso. Então ter o apêndice vermiforme menor trouxe mais vantagem adaptativa. Mas o fato do homem ter e do coelho também ter sugere que homem e coelho descendem de um mesmo ancestral. Então dá a ideia da ancestralidade comum. O mesmo acontece com as estruturas homólogas, que são aquelas estruturas que apresentam a mesma origem embrionária, podem ou não desempenhar a mesma função. E surgiram por um processo chamado de irradiação adaptativa. A irradiação adaptativa demonstra essa ancestralidade comum. Cuidado, cuidado. A homologia é a mesma origem embrionária. Pode ou não executar a mesma função. Por exemplo, se eu falo de nadadeira de baleia e nadadeira de golfinho, são homólogas devido à mesma origem, mas elas desempenham a mesma função, que é auxiliar o deslocamento em ambiente aquático. Tudo bem? É diferente das análogas, porque as análogas são origens diferentes, mas que convergem para executar a mesma função. Acompanha. A homóloga, como está relacionado à irradiação adaptativa, sugere ancestralidade comum. A análoga, como é um processo de convergência, está associado justamente à adaptação ao mesmo modo de vida. Se você observar o hipopótamo, ele fica com a narina para fora. O crocodilo fica com a narina para fora. Se você for observar esses dois animais, um anfíbio fica com a narina para fora d'água. Então são animais que estão ali associados a comportamentos semelhantes, mas suas origens são diferentes. Então isso é um processo de convergência. Veja, vestigiais está associado à ancestralidade comum. Homologia também, a analogia não. E aí a gente também utiliza hoje em dia as provas embriológicas e moleculares. Qual é a dica? Quanto maior a semelhança,
maior é o grau de parentesco. E isso também é importante para determinar as relações filogenéticas. Então, se eu comparo por hibridação de DNA, o DNA do humano com o DNA de um chimpanzé e o DNA humano com o DNA de uma ave, qual dos dois vai ter maior ligação, maior força de ligação? O homem com o chimpanzé. É porque o homem veio do macaco? Não. É porque o homem e macaco descendem de um mesmo ancestral. Então, quanto maior a semelhança na sequência de nucleotídeos, quanto maior a semelhança na sequência de aminoácidos, maior é o grau de parentesco desses indivíduos. Então, isso é importante para você determinar graus de ancestralidade. O processo de evolução no decorrer do tempo, obviamente, está diretamente associado ao que nós chamamos de especiação, que é a formação de novas espécies. A formação de novas espécies eu posso representar da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma ilha onde eu tenho uma população de roedores. Há um abalo sísmico que permitiu a separação dessa ilha em duas outras ilhas. Nós damos o nome de isolamento geográfico. Milhares e milhares de anos foram se passando com alterações morfológicas, com alterações fisiológicas, até chegar a um ponto em que é estabelecido, pessoal, o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. Quando há o estabelecimento de isolamento reprodutivo, é o que nós chamamos de interrupção do fluxo gênico, ou seja, A não copula com B e B não copula com A. Significa dizer que houve a formação de uma nova espécie. Então, se continuar a cruzar, gerando descendentes férteis, são da mesma espécie. Se cruza e gerar descendentes estéreis, são de espécies diferentes. Agora vem comigo, veja só. Toda e qualquer modificação intrapopulacional ao longo do tempo nós chamamos de anagênese. Toda e qualquer alteração que envolve a separação geográfica é uma cladogênese. Vem daí o porquê o Enem trabalha muito com a cladística. Vem daí a importância de você saber trabalhar as relações filogenéticas, já que elas estabelecem grau de ancestralidade comum. Galerinha, você que ficou aí até o final, não deixe de acessar a minha plataforma BioOnline, utilizar o cupom REVISALBIO, aqui embaixo, o cupom REVISALBIO, e aí você vai ter acesso à minha plataforma com todo o conteúdo, exercícios, etc, para você arrebentar na prova do Enem. Não fique de fora do canal BioOnline, inscreva-se, curta, compartilhe e continue assistindo as nossas aulas de revisão aqui na semana de véspera do Enem.